Olá, hoje, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 14. Eu vou ler 2 versículos. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Vou repetir. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Abre aspas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Por vezes, nós sentimos sim que Deus está falando conosco, que o Espírito Santo que habita em nós está sim falando conosco, mas nós permitimos esse endurecimento do coração por causa do nosso pecado. Somos indiferentes a Deus, nos acostumamos a preferir o pecado, nos acostumamos a ficar nessa zona de conforto que é uma mentira, porque nos afasta de Deus, nos dá um prazer momentâneo, fugimos da dor, buscamos o prazer. Essa zona de conforto mentirosa que nos afasta de Deus, que nos afasta do amor, que nos afasta da verdadeira alegria, e o nosso coração vai ficando duro, de modo que por vezes a gente sim até escuta Deus falando conosco através de uma música, por meio da palavra de Deus, por meio de uma partilha que alguém faz, por meio de um vídeo na internet, uma reflexão de um sacerdote, de um pregador. Mas logo passa, porque o nosso coração está endurecido, está frio, está gelado, duro, e não tem uma brasa. Aquela centelha, ela acende, mas logo ela apaga, por causa do endurecimento do nosso coração. E a palavra de Deus continua falando para mim e para você hoje. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Olha o que Deus está falando para mim e para você hoje. Cuidai, para que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Deus está dizendo, cuidai para que você não perca a fé. E no mundo de hoje, quantos padres perderam a fé e por isso dão contra-testemunho, dão escândalos, ensinam o que a igreja não ensina. Quantos homens e mulheres perderam a fé e por isso não temem a Deus, não querem saber das coisas de Deus, vivem num hedonismo, num egocentrismo imenso.
deram as costas para Deus, mas mais do que isso, não querem saber em absoluto das coisas de Deus. São completamente indiferentes, têm uma verdadeira repulsa. Por quê? Por causa do pecado que endurece os nossos corações e faz a gente perder a fé. Quanto mais a gente alimenta a nossa fé, mais a nossa fé se fortalece, se desenvolve. Mas não dá para viver dentro da igreja, não dá para ter uma vida missionária, não dá para viver a caminhada sem abrir mão do pecado. Porque ainda que a gente esteja na igreja, o pecado endurece o nosso coração para as coisas de Deus. E o Espírito Santo, ele não completa a obra que ele deseja completar na nossa vida. Por isso que o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida não é a cura de uma doença física, não é a cura de um câncer, não é a ressurreição de alguém que foi dada por... Não, a maior cura, o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida é a nossa conversão, é fazer o nosso coração endurecido pelo pecado amolecer, se tornar de carne novamente, que pulsa por amor às coisas de Deus, às coisas do alto, que passa a relativizar a importância das coisas terrenas, que dão a importância às coisas terrenas, a importância que elas de fato têm, e não as colocam no lugar de Deus. Então, essa conversão ela é imensa, é um trabalho imenso que o Espírito Santo precisa fazer em mim e em você. Essa é a verdadeira cura do homem. Essa é a verdadeira cura do homem, porque veja, o evangelho de hoje vai falar de um leproso que procura Jesus e diz: se o Senhor quiser, o Senhor tem o poder de me curar. E Jesus diz o quê? Eu quero, fica curado. Jesus hoje está dizendo para mim e para você, porque nós somos leprosos sim. Não se ofenda não, mas é a verdade sobre você e sobre mim. Nós somos leprosos da alma, porque a gente é especialista em reparar o pecado do outro. A gente é especialista em reparar o defeito do outro, mas a gente não faz diariamente, continuamente, um exame de consciência sincero para reparar os nossos pecados, para observar os nossos pecados. Porque se a gente fizer um exame de consciência sincero, com maturidade, com sinceridade de coração, a gente vai perceber o trabalho imenso que o Espírito Santo tem a fazer em nós e, portanto, a gente não vai ter tempo, ainda que a gente queira, a gente não vai ter tempo para olhar para o pecado do outro. É muita coisa para a gente melhorar. E o Espírito Santo quer nos dar essa cura interior. O Espírito Santo ele deseja ardentemente nos curar, assim como Jesus disse: eu quero, fica curado. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu quero, fica curado. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O trabalho difícil quem faz é Deus, porque a sua ação sobrenatural vai nos dando a cura da alma, a cura interior. O gotejamento da graça de Deus vai transformando as nossas atitudes, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente não se torne incrédulo, para que a nossa fé não morra ao longo da vida. Quantos homens você não conhece que estavam lá fervorosos ali no começo da caminhada e hoje sequer vão na missa no domingo? Para ir na missa no domingo é um parto, parece que vai nascer um menino, da dor que é se levantar do sofá, da dor que é renunciar ao passeio em areia vermelha, a ida para a praia. A missa sempre fica em último plano, mas na verdade o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então pelo menos no domingo, guardar domingos e festas, então pelo menos no domingo a missa devia ser a primeira coisa. A primeira coisa, primeiro a missa, depois o lazer. Mas não. Parece que Deus está ferindo de morte aquela criatura. Por quê? Por que isso? Porque é uma pessoa má? Não. Mas porque é um coração incrédulo, que perdeu a fé, endurecido. E endurecido por quê? Por causa do pecado. Aí não tenha dúvida, por causa do pecado. Agora perceba, essa reflexão, essa partilha do Café com Lexio hoje, não é para quem você está pensando não. O seu marido, a sua esposa, o seu amigo. Não, é para você. A palavra de Deus hoje está sendo direta. Cuidai, meu irmão.
Cuidai e escute o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje. Não endureça o vosso coração. Cuidai para que não se ache um coração transviado pela incredulidade, que você vai se afastar do Deus vivo. Aí ele dá uma ordem, palavra de ordem. Antes, animai-vos uns aos outros dia após dia. E o que é o Café com Léxio? O que é a Léxio Divina? É esse animai-vos uns aos outros. É a palavra de Deus nos dando ânimo, nos mostrando o caminho, nos direcionando para que a gente faça o que tem que fazer. E ele continua: enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. Então veja a palavra de Deus que está nos ensinando didaticamente. Quem é que endurece o nosso coração? O pecado. O pecado. Simples assim. Portanto, precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de ter o coração dócil, que não somente escuta o que ele tem a nos dizer, mas deseja ardentemente cumprir o que ele tem a nos dizer. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45, e é como eu adiantava. O leproso chega perto de Jesus, se ajoelha e diz: se queres, tens o poder de me curar. E Jesus, cheio de compaixão, estende a mão e toca nele e diz: eu quero, fica curado. E no mesmo instante a lepra desaparece e ele fica curado. Mas Jesus diz: olha, não conta para ninguém não. Se apresenta ao sacerdote pela tua purificação, assim como Moisés ordenou. Mas o que foi que ele fez? Começou a contar e a divulgar muito o fato. Ou seja, ele desobedeceu a Jesus mesmo depois de curado. E veja se não é o que acontece com inúmeros homens e inúmeras mulheres. Vão para um retiro, fazem um seminário de vida no Espírito Santo, fazem um curso de formação, faz um encontro na paróquia, fica lá fervoroso, o Espírito Santo tocou aquela alma, mas vai esmurecendo com o tempo, vai arrefecendo o coração, vai desanimando. Por quê? Porque vai dando margem à desobediência de novo. Vai pecando, vai desobedecendo, vai errando o alvo, e quando vê, está pior do que estava antes, de quando ouviu a voz de Deus, de quando teve um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Não deixemos isso acontecer. Que nós possamos pedir essa graça ao Espírito Santo hoje, de olhar para nós, de olhar para os nossos defeitos, de fazer um exame de consciência sincero, com maturidade, para examinar os nossos pecados, porque os nossos pecados endurecem sim os nossos corações, e a partir daí rezar por todos aqueles que nós precisamos com a nossa vida fazer o quê? Dar ânimo para que cresçam neles também a fé, para que cresçam neles também a esperança, para que cresça neles também a caridade. Jesus hoje diz: eu quero, fica curado. Jesus hoje quer dar a cura interior a mim e a você. O maior milagre que o Senhor pode realizar nas nossas vidas é a nossa conversão verdadeira, genuína, autêntica, para que a gente nunca mais seja indiferente às coisas de Deus, mas para que a gente coloque Deus em primeiro lugar, e a partir deste Deus que está em primeiro lugar na nossa vida, a gente consiga viver todas as outras circunstâncias da nossa vida submetidas a esse Deus maravilhoso que nos ama continuamente. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo pela misericórdia do Senhor.